E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Mika de volta aí trazendo aí mais uma live para a gente poder estar conversando um pouquinho a respeito, tá? Prometo não se estender demais aí com a nossa live também para não ficar tomando demais o tempo de vocês, mas a gente precisa aí fazer aquela conversinha semanal, né? Para a gente estar sempre se mantendo atualizado, tirando algumas dúvidas aí que aparecem nos comentários e também aqui para a gente poder estar conversando um pouquinho, de repente surge algum questionamento, né, que as pessoas gostariam de perguntar e também essas dúvidas que nós vamos conversar, que eu vou falar um pouquinho aqui a respeito hoje. Mas o que eu gostaria de falar um pouquinho, né, que eu até coloquei no título aí do vídeo, né, são dicas e macetes para as pessoas fazerem o seu apontamento de antena, que eu vejo ainda que é uma dificuldade bastante recorrente. Tem muitas perguntas, às vezes, de coisas simples no, no, no meu canal, né? E como às vezes a gente faz vários vídeos, né, explicando, num vídeo a gente abrange uma coisa, em outro vídeo às vezes a gente abrange outra, às vezes a gente faz um apontamento, mas não explica todos os detalhes, né? Eu acredito que até talvez eu já tenha um vídeo que fale bastante a respeito desse conteúdo do que nós vamos comentar aqui hoje, mas eu gostaria de fazer esse reforço, né, de falar um pouquinho novamente a respeito desse assunto, até porque na hora que tiver essas perguntas recorrentes, eu posso colocar esse link, né, dessa live ou até do resumo da live, né, que de repente eu vou pegar e fazer um resumo bem enxuto das características do apontamento mesmo e de alguns erros, assim, digamos até grosseiros, né, que as pessoas que estão iniciando aí às vezes cometem na hora de fazer o seu apontamento, tá? Então vamos lá. Inicialmente, pessoal, como que eu gosto de fazer o apontamento, que eu gosto de explicar para as pessoas. O principal para você fazer um apontamento, ou você pode coletar as suas informações, até mesmo no YouTube, né? Você pode ir lá e pesquisar no YouTube como fazer um apontamento para um satélite específico, né? Como fazer um apontamento para o satélite C2, como fazer um apontamento para o satélite da Sky, satélite da Claro. Então você pode fazer aí uma pesquisa mais específica em cima do conteúdo do apontamento que você deseja fazer, tá? E somente copiar ali o procedimento que está sendo feito. Mas acima de tudo, pessoal, que eu vou dizer para você que você precisa ter, principalmente se você for iniciante, é paciência, tá? Porque às vezes você vê a pessoa fazendo lá o apontamento de forma até simples, e muitas vezes quando nós vamos fazer um apontamento, gravar um vídeo, às vezes não é tão simples. Às vezes a gente demora um pouquinho para fazer aquele apontamento, para poder fazer a gravação daquele vídeo, só que na hora que a gente vai colocar o vídeo no YouTube, a gente não vai colocar lá 30, 40 minutos de vídeo que às vezes a gente leva para fazer um apontamento para algum satélite um pouco mais difícil. A gente edita o vídeo. Então, às vezes você vê aquela gravação daquele vídeo lá, você acha que a pessoa fez o vídeo, o apontamento rapidinho. E muitas vezes não. É claro, tem apontamentos que são feitos super rápidos, mas existem apontamentos que às vezes demoram um pouquinho. Você pega a mandada, pega o macetezinho ali correto para depois você poder fazer ali a gravação do vídeo, tá? Então, acima de tudo, quando você for começar a fazer o seu apontamento, é a paciência, tá? E a configuração correta dos equipamentos. E também é importante que você saiba que nem sempre todos os equipamentos eles têm a mesma sensibilidade ali na hora de você fazer o movimento da antena. Uns podem, às vezes, ter um pouco mais de sensibilidade, né? Você conseguir mexer a antena um pouquinho mais rápido e você conseguir captar o sinal mesmo mexendo com a antena um pouco rápido, e às vezes outros equipamentos você tem que mexer a antena bem devagarzinho mesmo. Receptores tem uns melhores para fazer apontamento, tem alguns receptores que são complicados para fazer apontamento, tá? Assim como os próprios Satlinks. Eu tenho o Satlink 6906, ele é muito bom de fazer apontamento, só que eles não fazem apontamento para TPs HD, nem ACM, nem outros tipos de TP. E já tem o 6933, que ele já é um pouquinho mais chato. Você tem que ter mais paciência, tem que ir mexendo bem devagarzinho para que ele possa, no caso, fazer o seu apontamento. Tá? Mas como eu gosto sempre de explicar para as pessoas o conceito, né? O conceito de como funciona, de como é feita as coisas, para que você possa, através do conceito, você consiga fazer o apontamento para qualquer satélite que você queira, tá? Porque nem sempre você vai conseguir ter acesso a um vídeo específico do YouTube que te dá o passo a passo, ou às vezes você vai ter que pesquisar 10 vídeos ou 15 vídeos para saber a informação que você quer saber ali na hora de fazer o seu apontamento, tá? É claro, geralmente não. Geralmente um vídeo que você pesquisa você já consegue fazer. Mas é interessante que você saiba o conceito de como é feito tudo.
tá? Então vamos lá. Inicialmente eu vou pegar como exemplo o tradicional, né? Mas é através do tradicional do 70W, que é o satélite que é o hot point, né? de canais no Brasil, que é o ponto mais é o satélite mais apontado, acredito, aqui no caso. Eu vou te dar aqui um passo a passo e depois te dar uma explicaçãozinha a respeito de alguns prováveis erros que podem acontecer aí, que as pessoas perguntam e acredito que seja, tá? Vamos lá. Inicialmente, pessoal, deixa eu até mudar aqui a minha tela aqui. É o seguinte, a gente, ó, precisa primeiro, antes de começar um apontamento, a gente ter as informações necessárias que a gente precisa. Eu gosto bastante de utilizar o site dishpointer.com, tá? Quando eu preciso fazer apontamento para um satélite que eu não conheço as informações. Assim como o 70, 43, satélites mais conhecidos, quando você adquire uma certa experiência, você já consegue fazer o apontamento sem precisar muita coisa, tá? Basta ali, às vezes, só no tato ali mesmo, dar uma olhadinha na antena do vizinho, alguma coisa, você já consegue fazer. Mas quando eu tenho um satélite mais desconhecido, um satélite meio recente, eu gosto de ter todas as informações necessárias para que eu possa fazer o apontamento, tá? Então vamos lá. Eu gosto de usar o site Dishpointer ou também o aplicativo Dishpointer ou Satellite Director, tá? Vou deixar todos esses links depois aqui na descrição da live para que você possa visitar esse site, baixar esses aplicativos, caso você ainda não tenha utilizado, né? Mas caso você venha a cair nesse vídeo aqui, começando a aprender, você vai ser de bastante serventia para você, tá? Mas são basicamente todos iguais, têm a mesma aparência, tá? Então nós chegamos aqui no site Dishpointer ou no aplicativo que você queira, você vai colocar a informação da sua cidade, tá? Da cidade que você mora, da rua, se você quiser colocar todos os detalhes, mas normalmente se você coloca a sua cidade, geralmente ele já vai te dar as informações que você precisa, tá? Aqui no caso, você vai escolher o satélite que você deseja escolher, né? Como eu disse, vamos escolher aqui o 70W, você pode escolher aí o satélite que você vai fazer o seu apontamento. E nós vamos ter aqui as informações que a gente precisa, né? Ele dá aqui para a gente mais ou menos aqui um direcionamento de onde nós estamos, né? Por exemplo, aqui, que seria no caso a minha casa, ele me dá aqui uma linha verde, que seria o posicionamento da minha antena, né? A face frontal da minha antena, que seria no caso o azimuth. O que seria o azimuth? Para quem quer utilizar bússola, utilizar outros equipamentos, eu não vejo necessidade, porque hoje os aplicativos eles dão para a gente a direção em que a gente deve apontar a frente da antena, né? No caso a face da antena, que é onde está escrito aquela logo ali e tal, que tem a haste, né, onde é pendurado o LNB virado para frente. Então aquela é a frente da antena que nós vamos posicionar aqui no caso do Dishpointer, nessa linha verde, tá? Nós vamos fazer o apontamento para esta linha verde aqui, certo? Aqui embaixo, ó, se você ver, nós vamos ter aqui as informações do satélite, que seria o azimuth, tá? Que no caso, o azimuth magnético é quando você vai usar bússola, o azimuth verdadeiro, né? Quando você vai fazer apontamento com outros instrumentos, no caso que a gente não precisa usar nenhum nem outro, certo? Aí nós temos a elevação da antena. Caso você queira usar um inclinômetro, que o inclinômetro é uma peça até relativamente barata, tá? Eu tenho um vídeo no canal também que mostra fazendo apontamento utilizando inclinômetro. Depois vou deixar um link aí também de um vídeo que mostra como que faz usando o inclinômetro. E aqui nós temos então a quantidade de elevação que a gente precisa para colocar a antena, a inclinação da antena. Como nós já vimos também em alguns vídeos passados aí, quando nós vamos fazer o apontamento para as antenas offset, que são as antenas de banda KU, ela tem uma diferença de inclinação em relação às antenas parabólicas, que são focal point, tá? Que as antenas parabólicas, o foco do LNB é no centro da antena. E as antenas offset, que são as antenas banda KU, dos padrãozinhos das operadoras, ela não é. O foco do LNB não é no centro da antena. Então nós vamos ter uma diferença de 22 graus, tá? Então, normalmente ela vai ficar um pouco mais deitada do que as antenas parabólicas, tá? Se a antena parabólica ela fica mais ou menos assim, não, ela fica um pouco mais em pé, perdão. Se a antena parabólica ela fica mais ou menos assim para focalizar o satélite, as antenas offset elas vão ficar um pouco mais levantadas, 22 graus, mais ou menos, tá, pessoal? Que aí tem uma série de cálculos aí que envolve o tamanho da antena, que envolve algumas outras coisas. Mas é mais ou menos isso, tá? A parabólica focal point vai ser mais deitada, as antenas offset vão ser em torno de 22 graus mais em pé, né?
a focal deitada e a offset mais em pé, tá? Mas se você quiser colocar o inclinômetro, então você vai colocar aqui os 56 graus menos os 22 graus, que ele vai te dar a inclinação aproximada da antena offset para você fazer um apontamento em banda KU. Tá? Agora o mais importante, que é o posicionamento do LNB. Tá? Aqui ele nos dá uma inclinação de menos 32,5 graus, certo? No caso, a gente, quando vai fazer o apontamento do LNB, muitas pessoas você vai encontrar várias informações na internet a respeito de deixar em 7 horas, deixa em 6 horas, deixa assim, deixa assado, tá? Então, o que acontece? Se nós temos o LNB aqui, o LNB, para fazer o apontamento da antena do 70W, banda KU, no caso esse aqui, depois também eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que fala a respeito do posicionamento do LNB para antenas banda C, tá, pessoal? Aqui no caso a banda KU, quando a gente está com o cabo aqui, ó, o conector do cabo voltado para baixo, é como se a gente tivesse com o LNB em 0 horas, tá? Em 6 horas, perdão. Tá? Então, quando você ouvir uma informação que as pessoas falam assim, deixa o LNB em 7 horas, tá? Então, o que você faz? Você vai pegar e vai girar o LNB de forma que o cabo da antena fique aproximadamente como se você estivesse olhando de frente para um relógio apontado para 7 horas, tá? Que esse posicionamento de 7 horas, ele é equivalente a esse menos 32 graus, tá? Que está aqui na descrição do LNB, da inclinação do LNB para o 70W, certo? Tem um vídeo também que fala legalzinho a respeito desse conteúdo, explica bem explicadinho como que faz aqui essa regulagem, né? Como começa do 6, onde que é 0, onde que é 90, tal, graus, e você vai ver esse vídeo lá, você vai ficar bem, vai te esclarecer legal como que é a questão dessa regulagem aqui, tá? Quando é em graus, a gente começa aqui em 0 graus, tá? Quando a gente gira para esse lado aqui, nós vamos colocar polarização negativa nele, certo? Se a gente deixar aqui virado para esse lado, é 90 graus. Se a gente deixar virado para cima, seria 180 graus, tá? Menos 90 graus aqui, e aqui 0 graus. Então, se a gente quiser menos 32, nós vamos ter que deixar ele mais ou menos nessa posição aqui, tá? E assim sucessivamente com outros satélites, com outras determinações, né? Outras marcações, certo? Então, inicialmente você vai ter que estar de posse dessas informações, tá? Para onde que você precisa fazer o apontamento da face da antena, que seria essa linha verde, depois a quantidade de inclinação que você tem que dar na sua antena. Se você tiver aí um inclinômetro, você consegue já deixar mais ou menos aproximado, senão você vai ter que fazer um ajuste sensível aos poucos, tá? E depois, antes de tudo, de você começar a chegar no ponto certo, ali, procurar o ponto certo, você ajusta o LNB na posição correta e deixa ele mais ou menos firme para que você comece a procurar o satélite. As TPs que você vai adicionar no seu equipamento depende às vezes do equipamento que você vai usar. Se você estiver utilizando um SatLink, eu gosto muito de entrar no portal BSD, eu gosto de entrar no site portal IDS, ou até mesmo no canal de vídeo da sua preferência, que a pessoa já te dá uma TP já lá específica, que você só adiciona no seu equipamento, né? E você já vai conseguir fazer o apontamento por aquela TP. Só que acontece que às vezes as TPs, quando você pega em canal do YouTube, elas vão sendo desatualizadas, né? Tipo, às vezes, pode ser que uma mesma TP que foi citada para fazer um apontamento, ela dure anos e anos e anos e não mude. Mas pode acontecer, às vezes, de você ir ver um vídeo no YouTube, né, e ele tá com a TP lá desatualizada e você, às vezes, ficar se batendo em cima daquilo e não conseguir fazer o apontamento, tá? É um dos erros que podem acontecer, às vezes, na hora que você vai fazer um apontamento. Se você entrar já nos sites específicos aqui, onde você anota uma TP e vai fazendo o teste com ela, você pode pegar 3, 4 frequências diferentes aqui, né, TPs, e adicionar no seu equipamento, ou no seu SatLink, ou no seu receptor, e você vai tentando fazer uma por vez, tá? Normalmente você entra aqui, por exemplo, eu tenho aqui o satélite aqui no caso, esse é o... deixa eu ver aqui que eu esqueci agora. Acho que esse aqui é o 70W. Aqui eu abri dois aqui para explicar um provável erro que pode acontecer, tá? Na hora de fazer o apontamento. Então eu abri dois satélites aqui. Aqui no caso é o C2. Tá? Então vamos pegar aqui em banda KU. Se a gente chegar aqui e começar a procurar as TPs em banda KU, a gente vai ver aqui, ó, que tem umas TPs que tem
chega a ficar verdinha aqui no final, sabe? Essa barrinha aqui, ó, ela dá pra gente a intensidade de força da frequência, certo? Então, quanto mais amarelinho para verdinho estiver, a tendência é que seja mais fácil de você conseguir fazer o apontamento, tá? Então você vem aqui, anota algumas TPs no papel, joga lá para o teu SAT-Link. Normalmente quando você vai fazer um apontamento do receptor, ele já tem as TPs adicionadas lá. Mas se você às vezes quiser se certificar, entrar no site, verificar a TP certinha para você trabalhar com as TPs mais fortes de sinal, ajuda também, tá? Mas vamos lá então. Você, de posse de todas essas informações, aí você pode iniciar o seu apontamento. Depois que você já adicionou a TP no teu equipamento, já pegou posicionamento do LNB, inclinação, por onde que você vai começar a facear a tua antena, pelo menos, porque é uma coisa que às vezes depende de um ajuste fino, porque às vezes é coisa de milímetros, de meio centímetro, alguma coisinha bem pouca, você já perde o sinal. Então, por isso que eu digo que é uma questão de você ter a paciência para fazer o apontamento, tá, pessoal? Movimentos leves, com bastante tranquilidade. Normalmente, se você estiver começando, não pega no horário que você estiver com pressa, pega no horário que você estiver fazendo nada. Agora, principalmente alguns satélites que às vezes são mais difíceis um pouco de fazer o apontamento, o que às vezes oscila, né? Muda de tempos em tempos, que nem nós tínhamos o 58W, que era um satélite muito, muito fácil de fazer apontamento. Depois chegou um determinado período, começamos a ter bastante dificuldade de apontar para ele. Agora parece que está voltando aí a ficar um pouco mais fácil de apontar de novo. Não tenho feito apontamento recente para o 58W. No caso, nós temos aí o 107.3, que logo que ele surgiu aí para a gente aí como opção de apontamento, a gente conseguia fazer o apontamento até razoavelmente fácil. Depois de um tempo, pelo menos aqui na minha região, ele tornou-se quase impossível de fazer apontamento para ele. Não sei outras regiões aí como que estava, mas aqui na minha região estava tanto que as pessoas pediam para fazer apontamento, eu falei assim, não vou fazer. Falei, porque na hora que eu fizer, eu até consigo deixar ele funcionando, tal, às vezes depende, sei lá, do horário, do clima, não tenho como falar o que realmente acontecia, e depois o sinal sumia, era uma coisa incrível. Então eu estava até evitando fazer para não ter dor de cabeça, né, com clientes. Eu vou deixar alguns links na descrição da live aqui do vídeo, né? Para que você possa aí estar também buscando esses outros vídeos complementares, né? Da questão do posicionamento do LNB, da utilização dos links dos aplicativos, se você ainda não conhece, tá? Para que você possa estar instalando eles aí. Tá, pessoal? Então vamos lá partir assim para um lado um pouco do encerramento. Se alguém quiser ir falando aí, conversando mais algumas coisas, aí vai falando, a gente vai conversando, tá? Mas eu vejo que as pessoas acontecem muitas dúvidas que são recorrentes na questão do apontamento, tá? Eu vou citar duas mais assim recorrentes nas perguntas que eu acredito que seja isso que deva acontecer. Às vezes no comentário é difícil da gente explicar para a pessoa o que está acontecendo. É claro, existe a possibilidade de ser um problema físico, tá? Eu vou começar aqui. Quando o receptor pega canais somente de uma polaridade, tá? O que acontece quando o receptor pega os canais somente de uma polaridade? Se o receptor já está configurado, tudo certinho, ou estava pegando em outro lugar, ou ele já foi resetado e foi reconfigurado, estava funcionando, beleza. Aí você foi lá, fez o apontamento da antena e está pegando canais somente de uma polaridade, pode ser um defeito do LNB, tá? Pode ser, às vezes, acontece alguns casos de alguns receptores que têm um problema que afeta somente uma das polaridades, já aconteceu comigo aqui com algumas marcas de receptor, na Zé América, se não me engano, tá? E no caso, o que é mais recorrente, que às vezes as pessoas falam assim, Mica, eu instalei uma antena lá, eu mesmo apontei, só que eu não estou sabendo pegar todos os canais, está pegando só metade dos canais. É bastante recorrente esse tipo de acontecimento, tá? E normalmente, quando não é defeito, mas geralmente a maioria das vezes, quase 100% dos casos, o que acontece, né? Vocês sabem que o famoso é o 70W mesmo, né? Tá. Então, o que acontece? Aqui no 70W, como nós vimos lá na hora que eu estava explicando a respeito do apontamento, às vezes a pessoa vai fazer a instalação, ela olha uma outra antena que está apontada e vê o LNB, né, girado aqui em 7 horas, né? No caso, menos 32 lá, que eu não me lembro agora de cabeça a informação. Então, vamos supor aqui, ó.
Aqui ele está em menos 7 horas. A pessoa bate o olho lá numa antena do vizinho, numa outra lá, tal, e se confunde. E às vezes faz isso aqui, ó. Coloca o LNB assim, em 5 horas, no caso 32 graus positivo. Já aconteceu muito. Aí o que acontece? Para ser sincero, eu ainda não fiz os cálculos lá das frequências, o que inverte, o que deixa de inverter. Mas o que acontece? Ele acaba causando uma certa inversão nas polaridades, lá horizontal e vertical, e ele passa a funcionar somente uma das polaridades e a outra polaridade ele perde. Eu acredito que é como se estivesse, né, uma agulha trabalhando na vertical, outra agulha trabalhando na horizontal. Na hora que você vira aqui a horizontal passa a ser vertical e a vertical acaba não pegando nada, ou vice-versa, alguma coisa assim. Pelo menos é uma coisa que aconteceu bastante já aqui comigo, muito recorrente. Então, se você estiver passando por isso, de repente você fez um apontamento, ou você está tentando fazer um apontamento, e a tua antena e o teu receptor está pegando somente metade dos canais, dá uma observada se não é isso. Se o teu LNB não está posicionado em 5 horas, né? Ou dependendo do satélite que você estiver apontando também, você tenta dar uma girada. No caso das parabólicas, a gente sabe que se a gente inverter o LNB, você inverte lá a questão do monoponto, multiponta, e ele passa a pegar, né? Mas no caso da banda KU, aconteceu muito isso comigo aqui, tá? Se estava em 7 horas, a pessoa deixou o LNB em 5 horas, ele pega só metade dos canais. Então é um erro que eu acredito que pode ser bastante recorrente aí também no seu dia a dia. Você pode ter visto aí, às vezes na casa de algum cliente seu, ou às vezes você que está começando a aprender está cometendo esse tipo de erro, e esse aqui pode ser um dos erros que está acontecendo, que pode resolver o teu problema. Um outro erro que a gente vê bastante gente comentando, a pessoa fala assim, fiz um apontamento para o 70W, mas está pegando os canais do Amazonas. Fiz um apontamento para o satélite da Oi, mas está pegando os canais da Sky. Por que acontece isso, pessoal? Na realidade... Opa, bati o braço de novo aqui no microfone. Na realidade, o que acontece? O satélite que você conseguiu fazer o apontamento foi provavelmente o satélite que estava os canais que você fez a busca. Porque vou explicar para você uma coisa. O nome do satélite que está lá escrito na lista do seu receptor, vamos supor, você está lá escrito Intelsat... Não, vamos pegar por aqui, ó. Eu tenho aqui, no caso, o 70W e aqui o 61W, certo? Eu abro aqui os dois satélites para eu fazer uma explicação aqui. Vamos supor que você tem aqui, você está querendo apontar para o 61W, você está usando aqui uma TP, essa TP aqui, ó, 11015 com 28888 de symbol rate, tá? Você vai usar essa frequência aqui para fazer um apontamento para o Amazonas. A gente sabe que o Amazonas é 61W e o Star One C2 é 70W. Então eles estão razoavelmente próximos, né? Não tão próximos como o da Oi e o da Sky, que são bem próximos mesmo, que é uma diferença aí de 2,5 graus, praticamente é quase colado. Tanto que, se eu não me engano, nem é possível fazer carona dos dois, de tão próximos que são. Então nós temos a Oi que é 40,5 e a Sky que é 43, 2,5 graus pertinho. Então, acontece casos semelhantes a esses que eu vou explicar aqui em relação ao Amazonas e o 70W, que são 9 graus de diferença, e tem gente que ainda acontece esse tipo de erro. Você vai fazer um apontamento para o Amazonas, que você quer o Amazonas por algum motivo, tá? Aí você tem aqui, ó, 11015 a frequência, com 28888 de symbol rate, posição horizontal. Aí você vem aqui no... Deixa eu pegar aqui no banda KU também, eu tinha até separado, mas agora eu perdi onde que estava. Aí você vem aqui, ó, no Star One C2, tá? Tem aqui, ó, 11015, 30.000 de symbol rate horizontal. Ou seja, se você pega lá 11015 horizontal do Amazonas, que é praticamente 29.000 symbol rate, né? Quase 29.000, tá? E a gente pega aqui o Star One C2, que tem essa TP, apesar de ser uma TP fraca, eu só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Mas às vezes tem TPs que têm sinais fortes e que são também bastante parecidas. Aí você vai começar a fazer um apontamento para o Amazonas, tá? Pegou o sinal. Ah, peguei o sinal, achei o satélite.
Aí você acha que achou o satélite, afina a antena, aperta os parafusinhos tudo certinho, vai lá e faz uma busca cega. Na hora que você faz a busca cega, vai aparecer todos os canais do Star One C2, do caso do 70W aqui, né, do C4, vamos dizer assim, né? Então, às vezes você acha, aí está lá na sua lista lá o nome do satélite Amazonas, você fez a pesquisa, o apontamento pela TP do Amazonas, só que você acabou achando o satélite 70W. Na hora que você faz a busca cega, aparece todos os canais de 70W. Aí você fala assim, eu fiz um apontamento para 61, tá pegando os canais de 70. Na realidade não é, na realidade você acertou o apontamento no 70. Tentou o Amazonas e acertou 70. E esse é um erro muito recorrente, principalmente para quem faz apontamento para o satélite da Oi. Eu até ia pesquisar lá duas TPs próximas, do 43 e do 40.5, só que aí tive umas correriazinhas aqui antes, não deu tempo de pesquisar antes de entrar no ar. Mas provavelmente deve ter alguma TP lá que é próxima, que dá essa mesma confusão, e às vezes a pessoa, na hora que vai fazer esse apontamento, acontece também esse tipo de erro. Tá? É uma coisa também bastante recorrente, que as pessoas perguntam nos comentários. Né? Falam, fiz um apontamento para tal satélite, pega canal de outro. É por causa disso. Tá? Outra coisa, esses dias teve um comentário de uma pessoa que falou assim, que já estava conseguindo pegar os canais do Star One D2, tal, assim, assado, papapá. Por quê? Porque na realidade, se você criar lá no seu receptor, você cria lá um satélite, aí você coloca lá o nome, Star One D2, você configura ele lá para a banda KU, configura tudo certinho, e você tiver com a sua antena apontada para o Star One C4, que é a mesma posição orbital, e você fazer uma busca cega, ele vai entrar os canais do C4, tá? Aí você vai falar assim, o Star One C2 está com os mesmos canais do C4, já está pegando os canais do C4. Não é porque como é a mesma posição orbital, independente do nome que você colocar na sua lista de receptor, se você configurar certinho as configurações do satélite ali, frequência, oscilador local, aquelas configurações necessárias que tem lá do LNB, e fazer uma busca cega, ele vai pegar os canais. Entendeu? De qualquer satélite que você quiser. Se você quiser pegar lá a lista da Sky e fizer uma busca no 63, se você quiser pegar onde está o nome 63 e fizer uma busca no 70, todos vai pegar o canal da antena que tiver apontado. Então isso aí também é uma dúvida assim, que eu vejo que existe bastante em pessoas que estão iniciando, que pode ser alguma das coisas também que, se você estiver começando, você esteja cometendo esse erro. Então aí que vale, às vezes, na hora de você fazer o apontamento, você pegar 2, 3 TPs diferentes para você conferir se está tendo sinal em 2, 3 TPs diferentes. Aí já é mais difícil a possibilidade de você ter escolhido um satélite errado, tá? Bom, pessoal, essa live vai ficando por aqui. Agradeço aí a presença de vocês. Acompanhe no canal aí, durante a semana tem mais vídeos. Vou procurar aí no próximo sábado fazer aí aquele teste de canais ativos aí na banda KU, como eu falei que ia fazer um teste com receptores não homologados para a gente ver quantos canais estavam funcionando, e vamos acompanhando aí, fazendo acompanhamento até chegar o dia que vamos estar aí com o Star One D2 ativo para ver o que ele vai trazer de benefício de imediato para a gente, e quando que nós vamos ter aí na atividade a questão dos canais das novas parabólicas, né, os canais em banda KU, e vamos ver quando que eles vão estar ativos, certo? Pessoal, obrigado aí por você estar presente hoje. Durante a semana vou postar o resuminho da live aqui com mais assim focada na questão das explicações do conteúdo. Então, aí durante a semana eu posto um resuminho aí. E vamos lá, conto com você na próxima live, segunda-feira que vem, a partir das 20 horas. Grande abraço, valeu, brigadão. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.